6, capítulo 12, versículo 6. Havia ali 6 talhas de pedra. Quantas talhas de pedras haviam ali? 6 talhas de pedra. Então, as 6 talhas, o número 6 na Bíblia é um número imperfeito. Enquanto que o número 7 é o número perfeito, o número 6 é um número imperfeito. Então, aquelas 6 talhas significa uma vida imperfeita, uma situação imperfeita em que estava acontecendo naquele momento ali. E o que estava acontecendo? Estava faltando alguma coisa. Estava faltando vinho no casamento. E aqui São João, ele está querendo dizer para mim e para você exatamente isso. Se a minha vida, se a sua vida está vazia, sem sentido, é porque está faltando alguma coisa. E eu pensar assim, no que eu devo fazer, da forma como eu devo fazer, da maneira como eu devo fazer, para poder dar sentido à minha vida. A nossa vida não pode continuar, não pode ser vivida sem sentido. Não pode viver como exatamente essas talhas. Às vezes eu sei até mesmo que está faltando alguma coisa na minha vida. Mas às vezes eu não sei exatamente o que está faltando. É engraçado, né? Isso acontece muito, né? Dentro das nossas relações familiares, dentro das nossas expectativas de estudo, de trabalho. Então eu sei que falta alguma coisa, mas às vezes eu não sei exatamente o que está faltando. São exatamente essas 6 talhas, essa imperfeição em que o Evangelho de São João está querendo dizer para nós. Alguma coisa precisa ser feito na minha vida, na sua vida, como alguma coisa precisava ser feito lá. Quando nós voltamos para Jesus, a semana ela se completa. Faltava, sim, completar aqueles 7 dias, aquela semana de 7 dias, aquela semana inaugural. Mas quando nós voltamos para Jesus de coração, falando, Senhor, transforma, me mostra, Senhor, o que está faltando, por que esse vazio, por que essa tristeza, por que esse medo, Senhor. Aí nós passamos a ter uma semana cheia, diferente, porque Ele ouve a nossa oração. Ele sempre ouve. Então nós sempre costumamos ouvir aquela expressão assim, eu tive uma semana cheia. Mas isso é lindo, isso é maravilhoso. É uma expressão boa, porque cheia por quê? Porque foi preenchida, porque algo aconteceu diferente. Porque não foi uma rotina, uma coisa rotineira, foi diferente. Às vezes nós estamos nessa pandemia e nós não temos a criatividade de fazer a nossa semana ser uma semana cheia. Às vezes a nossa semana é uma semana 6, semana imperfeita, mas Deus quer que seja semana 7, uma semana perfeita. Uma semana em que tenha realmente sentido de verdade. E Jesus disse, enchei as talhas de água. Então aqui essas talhas significam muito mais do que simplesmente algo que pudesse naquele tempo, naquele momento, ser colocado água. As talhas significam o quê? Significa pedra, talhas de pedras pesadas. E o que lembra isso no Antigo Testamento? As talhas significa o quê? As tábuas de pedra da lei de Deus. A lei de Deus foi escrita numa pedra, foi escrita nas pedras. E quem vive na obediência, e nessa obediência à vontade de Deus, quando Deus nos orienta, até mesmo naquela visão, naquele momento de oração, Deus mostrava uma correnteza, mas Deus, às vezes, Ele está pedindo para você não deixar se levar, conduzir de qualquer jeito, não vos conformar com este mundo, a ir de qualquer jeito, não. Às vezes é preciso você remar contra a maré. E aí entra a obediência à vontade de Deus.
a obediência à vontade de Deus, você vai perceber que você vai ter uma semana nova, uma semana abençoada. Porque a semana, por mais que se repita segunda, terça, sábado, não, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, mas em Deus ela nunca se repete. Ela sempre é diferente, ela sempre tem uma novidade, ela sempre é uma semana feliz, ela sempre é uma semana de louvor, cheia de louvor. Deve ser diferente assim na nossa vida, deve ser diferente na sua vida, precisa ser diferente mesmo. Não é porque nós temos realmente uma situação de mortandade, uma situação de maldade, uma situação tão dura que nós estamos passando, que nós vamos entregar o ponto, nós vamos realmente ter medo. Muitas pessoas tendo medo da morte. É claro que a pessoa se vê numa situação até mesmo de risco, mas Deus ele quer que nós possamos entender, reagir e saber que Ele está no controle de tudo. Ele está no controle de tudo. E nessa primeira semana do Evangelho de São João, que é a semana inaugural, Deus ele quer para você e para mim uma coisa. Deus ele quer o louvor. Deus ele quer o agradecimento. É eu olhar tudo com um olhar de gratidão. Eu vou dar até um exemplo para você. Por exemplo, eu tenho cuidado, eu e minha esposa, temos cuidado agora de segunda a sexta do nosso netinho, né, do Pedro. Mas teve uns dias essa semana que passou, semana passada, que ele estava bem assim enjoadinho, só queria colo. Ele não queria assim comer direito. Mas o que eu podia fazer naquela hora? Nós podíamos até murmurar, podíamos reclamar, e nessa reclamação nós íamos perder o brilho. Que brilho? O brilho de ter o nosso neto do nosso lado. Porque independente se ele está chato naquele dia, se ele estava enjoadinho naquele dia, eu tinha que manter um coração com serenidade. Eu podia abordar de dois modos. Um modo de murmuração, de reclamar com a mãe, de falar com a mãe, com a minha filha, mas eu podia, como sempre nós fazemos, como sempre nós fizemos, olha, hoje ele não passou um dia muito bem, mas passou, mas caminhou, mas a gente brincou, sempre tentando fazer o melhor. Porque com a murmuração nós perdemos exatamente o brilho das coisas. Com a reclamação nós perdemos muitas coisas. E Deus está falando hoje para mim e para você. Seja sempre agradecido a Deus. Louve a Deus sem cessar. Viva com ação de graças. E você, como tem sido o seu olhar para com as suas lutas, os seus desafios, com os seus projetos? E Deus te fala, não olhe, minha irmã, sem esperança para as coisas. Não olhe com medo, mas confie, porque um dia as coisas elas vão mudar. Se você confiar no Senhor. Porque se você não confia em Deus, se nós não confiamos em Deus, Deus não pode fazer a sua parte. A parte que cabe a mim e a você fazer, nós vamos fazer, que é pegar as talhas e encher de água. Essa parte Jesus ele não vai fazer por nós. Jesus ele pediu que aqueles serventes pegassem as talhas e enchesse as talhas. Então, sempre há o quê? Ao mover o movimento nosso, a nossa atitude. Se eu não pegar a Bíblia, se eu não pegar o Salmo, se eu não pegar para louvar a Deus, Deus não vai fazer por mim. E quando eu tenho essa atitude de louvor a Deus, a minha vida começa a mudar, a minha vida começa a se transformar. Porque o louvor liberta. O louvor me transforma. Se você confiar, assim, o que é corriqueiro, o que é enfadonho, né? Você passará a beber não só da água comum. Se você confiar em Deus, assim, não só naquilo que é do dia a dia, aquilo que vai se acostumando, você vai se acostumando, vai pegando um hábito, um costume
Deus, ele quer que você realmente busque as novidades do seu dia. Faça o seu dia ser um dia diferente, ser um dia novo, ser um dia cheio de brilho, cheio de novidades. Porque aí você vai beber não somente a água comum que todos bebem, todos conhecem, mas você vai passar a beber um vinho transformado, daquela água que é a mesma água que você bebe, que é a mesma comida que você come todo dia, que é o mesmo alho que você põe na panela para fazer o arroz, mas o arroz vai passar a ter um sabor diferente. O feijão que você faz vai passar a ter um sabor diferente. E nós temos experimentado isso mesmo aqui em casa, uma coisa espetacular. Nós fizemos um empadão com a massa original de uma empada, aquela empada de massa podre, maravilhosa. As comidas que nós estamos fazendo aqui em casa, nós estamos reinventando pratos, dá prazer, dá uma alegria, nós ficamos naquela expectativa de tal dia nós fazemos com a farinha que nós temos no armário, com o óleo que nós temos no armário, mas nós estamos fazendo exatamente assim, vivendo assim um dia de cada vez, mas na alegria do Senhor, nas novidades de Deus. Porque até mesmo quando você vê o evangelho da multiplicação dos pães, sobraram 12, quantos cestos? 12 cestos. O número 12 cestos é um número perfeito. O número 7 é um número perfeito. No evangelho de Marcos é 7 cestos. No evangelho de Mateus são 12 cestos que sobraram. Mas diz uma tradição que Nossa Senhora pegou aqueles 12 cestos de pães, levou para casa e fez pudim de pão ali, saborosos. E diziam até na tradição dos santos padres da igreja que era saborosa, era cheirosa a comida de Nossa Senhora. Era muito saborosa, era muito cheirosa. Imagina João como um dos filhos da casa, saboreando a comida de Nossa Senhora. Porque tudo aquilo que é de Deus é saboroso. Tudo aquilo que é de Deus exala perfume. Até do sangue que saía, o sangue que ficava nos braços, nas mãos e nos pés de Padre Pio, São Padre Pio, exalava um perfume de rosas, de flores. Porque tudo em Deus é belo, tudo em Deus é lindo, tudo em Deus é novo, tudo em Deus se renova, nada é enfadonho, nada é corriqueiro, nada se repete, tudo se renova, tudo se transforma. Então, na primeira semana inaugural, contando todos esses dias, que dão 7 dias, nós vemos no 7º dia o primeiro sinal de Deus acontecendo, exatamente no casamento. E qual o sinal, o símbolo desse casamento? O casamento significa o quê? Significa a aliança que Deus, como esposo, fez conosco, suas esposas, a igreja. Então, é exatamente um sinal maravilhoso, como no livro de Oséias. Oséias também usa essa mesma expressão do esposo e da esposa. E outros profetas também utilizavam quando queriam se relacionar a Deus com os seus filhos, com os homens. Então nós temos a segunda semana, eu sei que a hora está avançada, eu não vou me detalhar na segunda semana também, que é uma segunda semana que fala sobre a ressurreição de Lázaro. Eu não vou contar os dias, mas exatamente no dia, o primeiro dia conta 2 dias, o capítulo 11 de João. Quando soube que se achava doente, Jesus ficou sabendo que Lázaro estava doente, não tinha morrido ainda. O que Jesus fez? Permaneceu ainda 2 dias lá onde ele estava. Então depois foi passando o tempo, depois mais 4 dias, depois de 4 dias, aqui diz no versículo 17, ao chegar Jesus encontrou Lázaro já sepultado havia 4 dias. Então se havia 4 dias, Jesus chegou no 5º dia. 5 mais os 2 dias que Jesus ficou lá atrás, dá quanto? 7. Novamente, uma semana. Uma semana. Então, Deus, ele quer tratar você nesta noite
por semana, você viver por semana a experiência. E nessa segunda semana, qual é o recado que Deus quer dar para você? Nessa segunda semana, Deus quer que você ressuscite como Lázaro. Se você está morto, se você já está há 4 dias sepultado, se já cheira mal até, Jesus, ele tem poder para te tirar desse túmulo que você vive, dessa indiferença que você vive, dessa mágoa que você vive, desse rancor que você vive. Deus quer tirar você desse túmulo de desesperança. Ele quer te fazer você viver uma vida nova. Mas para nós terminarmos a nossa caminhada de São João, nós temos aqui uma coisa muito linda que vocês vão agora cair o queixo. Se você pegar, não precisa de abrir agora, mas São João, no capítulo 19, diz que Jesus morreu na cruz. Essa foi a terceira semana, que começou com os 6 dias e no 7º dia foi a Páscoa, foi quando Jesus morreu. Então aqui diz que quando Jesus ele morreu, desceram Jesus da cruz, pegaram Jesus e levaram para ser sepultado, diz no versículo 41, no jardim. Colocaram Jesus, sepultaram Jesus no jardim. O jardim se lembra o quê? O jardim do Éden, o jardim da criação. Quando Deus criou, Deus começou a fazer toda a criação no primeiro dia da semana, no segundo dia da semana, no terceiro dia da semana, no quarto dia da semana. E quando Deus criou o homem, no último dia, Deus pegou, além de desfrutar da criação, desfrutar de tudo que Deus fez, o que Deus fez? Cultivai e cuidai desse jardim que eu te dou. Então, Adão foi o primeiro jardineiro. E quem foi o último jardineiro? Nós vamos ver no Evangelho de João, capítulo 20, no versículo 15, que diz assim: quando Maria Madalena encontrou um homem, ela estava chorando, e ela confundiu este homem, que era Jesus, que ela não sabia que era Jesus, porque ele estava disfarçado como um jardineiro. Jardineiro. Então Jesus é quem? Jesus é o novo jardineiro. Jesus é aquele que vem para cuidar desse jardim. E o que é esse jardim, meu irmão e minha irmã? Se Adão foi o primeiro homem, e se Jesus é o novo homem, ele vai cuidar de você e de mim, de cada um de nós. E ele diz para que nós também possamos, a exemplo de Jesus, fazermos isso, cuidarmos da nossa semana. Você vê que Deus, ele quis tratar comigo e com você nessa semana, nesse dia, nessa noite, para que os nossos dias possam ser cultivados de uma maneira nova, de uma maneira diferente. Queremos, Senhor, nesta noite, queremos poder, Senhor, entender que Deus ele quer muito além, muito mais do que nós podemos imaginar. Deus ele quer muito da minha vida. Eu peço que você possa já ir fechando seus olhos, abrindo o seu coração, colocando a sua mão no seu coração e pedindo para que o Espírito Santo possa colocar luz aonde há trevas, onde há escuridão, onde há dúvidas. Deixa que a luz do Senhor possa te iluminar. São semanas, são dias da semana. Deus ele quer realmente fazer com que cada dia tenha um sentido na sua vida. Cada dia você possa viver, experimentar, beber desta água.
Obrigado, Senhor. Bendito e louvado seja o Senhor por tudo. Glorificado e exaltado seja o vosso santo nome. Quero beber dos teus rios, Senhor Jesus. Aquele que não poupou seu próprio filho, mas que por todos nós o entregou, como não nos dará também com ele todas as coisas? Deus, ele está nos dando nesta noite um grande presente de renovação, um grande presente de transformação, um grande presente de fazer com que os nossos olhos se abram e vejam, e enxerguem, com que nosso coração ressuscite, os nossos pensamentos passam a ser os pensamentos de Deus, para que a nossa vida não seja mais, Senhor, uma vida qualquer, ou que eu possa viver na segunda-feira esperando chegar terça, viver terça esperando terminar o dia para chegar na quarta-feira. Não, dá-nos, Senhor Deus, o dom do Teu Espírito Santo, o mesmo dom da criação, esse dom da criação, que o Senhor possa, Jesus amado, fazer despertar em mim e em você, porque Deus nos deu também essa semente de sermos criadores, de criarmos coisas novas. Nós somos co-criadores desse jardim que Deus nos colocou. E Deus nos chama Jesus como primogênito. Foi um novo jardineiro, mas Jesus ele nos coloca nesse jardim para sermos também nós os jardineiros, para cuidarmos dos pomares, das coisas boas da vida. Nunca pensar que a vida não é boa. Pelo contrário, a vida é boa, a vida é bela. Mesmo numa guerra, mesmo numa dificuldade, olharmos com um olhar de esperança, como aquele filme A Vida é Bela, em que aquele homem, aquele pai, sempre procurava mostrar para o filho que estava no campo de concentração o lado positivo, o lado belo da vida, mesmo lá dentro, e fazia o filho dar gargalhada, e fazia o filho dar risadas, e fazia o filho realmente, de fato, olhar da maneira como Deus quer que a gente olhe em todas as circunstâncias, em todos os lugares por onde nós já passamos e vamos passar ainda. Se nós estamos passando isso hoje, é porque Deus quer que nós, como jardineiro, possamos olhar para esse pomar e extrair e dizer: a vida é bela, a vida é maravilhosa. Então a vida é bela para você. Diga assim: a vida é bela para mim. Bate no teu peito e fala: a vida é bela para mim. Vai fazendo fundo. A vida é bela para mim. A vida é bela